Está começando mais um podcast exponencial. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Você que nos acompanha já há um bom tempo no nosso podcast exponencial, conversando sobre temas importantes, temas atuais, que às vezes entram na nossa pauta e a gente coloca para discutir com vocês e trazer um pouco dos nossos pontos de vista e também atualizar você nesse mundo da transformação digital. E hoje a gente continua essa nossa jornada da transformação digital, do mundo organizacional, das mudanças que têm acontecido não só nas organizações como também no mundo. E hoje a gente continua essa nossa série de falar das organizações exponenciais, né, Harold? E hoje a ideia é falar um pouco de uma cultura bastante peculiar para esses tempos atuais, que é a cultura da experimentação, né? Pensar no passado, no qual o experimento, né, o teste vinha no produto final e acabado, pronto para o seu consumidor final. Hoje parece que as coisas são um pouco diferentes e esse momento do produto terminado, acabado, pronto, parece que passa por outras etapas muito importantes. Está aqui comigo aquele que você já conhece, meu parceiro, meu amigo, Harold Schutz Neto, para a gente poder conversar um pouco e continuar esse caminho das organizações exponenciais, né, Harold? O que então é essa tal de cultura da experimentação e por que ela precisa estar presente nessas chamadas organizações exponenciais? Olá, Marcelo, é um prazer estar aqui com vocês de novo, pessoal. E a primeira coisa, né, Marcelo, é que assim, eu gosto muito de um vídeo do Jeff Bezos que tem aí disponível no YouTube, que ele fala assim, olha, você não inova se você não estiver experimentando coisas novas. E aqui na Amazon, a gente faz 150 experimentos por mês, naquela época, né? E isso assim, tipo, no e-commerce, né? Eu fico imaginando agora no todo o contexto que é a Amazon, né? Quantos experimentos eles não fazem. E ele fala também, né, que a sua capacidade de inovação está diretamente ligada à quantidade de experimentos que você consegue realizar, né? E esse eu acho que é uma mudança de mindset assim muito forte da era industrial para a era digital, porque eu gosto sempre de explicar isso. Desenvolvimento de produto da era industrial, principalmente hardware, era assim, você monta todo o planejamento, constrói as coisas, de repente você tem uma fábrica que tem um maquinário, e esse maquinário tem como trabalho repetir um mesmo produto, né? No produto digital, o desenvolvimento, você faz todo um desenvolvimento para entregar um produto para todo mundo. E aí o trabalho da organização é conseguir fazer o quê? É conseguir fazer esse produto evoluir com o tempo. E não. Então, quando a gente falou de interfaces no último encontro, né, a gente está falando do quê? De você criar uma solução exponencial, digital, etc., que ao longo do tempo vai se tornar um organismo vivo, né? Esse organismo vivo vai evoluindo com o tempo. Então, uma vez que você entregou o carro é aquele, vai ficar aquele para sempre, né? Uma vez que você entregou um app, amanhã o app pode ser diferente, depois de amanhã ele pode ser diferente de novo e assim por diante. Então, a cultura do mundo do produto digital, ela está totalmente atrelada com o experimento, porque aí você consegue experimentar coisas diferentes, né? Eu não podia experimentar assim, vou mandar esse carro sem freio para ver como é que é. Não faz sentido, né? Então, essa diferença de mindset de produto digital para produto físico é a primeira coisa que o público tem que ter, né? Apesar de que hoje a gente já evoluiu bastante no produto físico, porque você tem novas formas de desenvolvimento, como impressora 3D, por exemplo, onde você faz experimentos mais rápido no mundo do produto físico, né? Mas, em geral, é muito mais complexo você trabalhar experimentos dentro de um contexto industrial do que dentro de um contexto digital. E aí o que acontece, né? Quando a gente sai, tipo, assim, da fábrica e da linha de produção, todo o resto da empresa é digital. É sistema que controla a fabricação, é sistema de marketing, é sistema jurídico, é sistema financeiro, tudo é digital. Então, em todas as outras áreas, você pode ter uma cultura de experimentação. Vou experimentar um tipo de relatório um mês, outro tipo no outro mês, e assim por diante, né? O que é experimentar? É você ser capaz de fazer algo
pequeno, de custo baixo, que te leva à validação de uma determinada hipótese. Né? Então, por exemplo, a Amazon um dia queria saber qual era a cor de botão que gerava mais conversão de clientes no e-commerce. E aí, na escala da Amazon, você imagina, eles mudaram a cor do botão para alguns milhões de pessoas no mundo inteiro, né, e algumas cores. Eles testaram lá, se não me engano, foi mais de 100 cores diferentes. E escolheram uma que, pela métrica, eles perceberam que era a que mais convertia. Né? Pô, eles gastaram uma boa grana, porque imagina, né, nessa escala global e tudo mais, fizeram um investimento bem alto nesse experimento. Mas a taxa de conversão dessa cor era tão mais alta do que a das outras cores que o ganho que eles tiveram pagou, né, um ROI absurdo. Né? E essa é a grande sacada, Marcelo, para as organizações pensarem, né, e começarem a adaptar para essa nova realidade. Aí você tem, por exemplo, design thinking, né? Pilares do design thinking: empatia, colaboração e experimentação. No processo de design thinking, como ele é construído lá no duplo diamante, a gente tem descoberta, definição, desenvolvimento e entrega. Na fase de entrega, o que você vai fazer? Protótipo. Protótipos ajudam você a experimentar soluções. Eu acabei de sair de um teste de usabilidade que eu estava fazendo com uma startup lá dos Estados Unidos. Então a gente desenhou um protótipo, um negócio muito simples, o designer fez em menos de um dia, colocamos diante de usuários. Na verdade, a gente está passando o dia inteiro hoje fazendo isso. Né? Aí o usuário diz o que está bom, o que está ruim. Antes de a gente jogar no colo de um desenvolvedor, que é uma pessoa tipo, mais cara, e sem contar com a nossa opinião, né? Porque a gente pode ficar opinando o resto da vida sobre o que é legal. Né? Agora, quando a gente experimenta, cria um protótipo, coloca diante do usuário, ele testa e aí ele traz um feedback, a hora que você implementa, sua implementação tem um nível de precisão muito maior para trazer resultado com o usuário. Né? E ali, para além do design thinking, a gente tem as metodologias ágeis e esse conceito aí do MVP. Né? Eu não gosto do MVP pelo V e o P, mas isso é tema para um outro podcast. Eu gosto do M, que é de mínimo. Qual é o mínimo que você consegue entregar na próxima semana ou no próximo mês? Qual é o mínimo que consegue aparecer numa próxima entrega do produto digital, né, no novo release, né, novo lançamento? E aí as equipes ágeis hoje, elas trabalham muito nesse formato. Né? O Scrum, metodologia ágil, ele preza por isso. Por que você tem sprints? Porque a cada sprint você entrega, você faz um novo lançamento do produto digital, uma nova release, que vai gerar um valor para o cliente, onde você pode daí experimentar coisas. Eu trabalho com um colega aí, líder na área de produto, que ele chegou a fazer numa organização 23 experimentos por mês. De testar, assim, de mudar site, de mudar tema em produto digital, de mudar a campanha de marketing, fazer alteração e assim por diante. E isso traz muito mais precisão, né? Porque ao invés de você ficar preso assim, poxa, aquilo ali, segundo o diretor, é um negócio que funciona, que tá bom, não sei o quê. Não, você vai lá, testa, coloca no mercado, o mercado te dá o feedback, você já faz a atualização, confirma ou não. Né? Então esse é o grande lance da cultura da experimentação, né, Marcelo? E aí o que acontece? Quanto mais rápido você puder, quanto mais experimentos você fizer e quanto melhor ficar essa cultura, mais rápido é a tomada de decisão, mais rápido é a assertividade e o desenvolvimento do projeto. Né? Eu tenho um exemplo aqui, né? Que o meu cliente não me ouça e que esse episódio demore para sair. Mas eu negociei com essa startup, né, de fazer um projeto com eles. No mês passado, na sexta-feira, a gente estava negociando, se conhecendo. Na segunda-feira, eu estava dentro da startup implementando o projeto. Na mesma época, eu recebi um lead de uma pessoa, conversei com o lead. Naquela semana, eu fiz uma reunião. Aí aquela reunião não foi suficiente. Na outra semana, a gente marcou uma outra reunião. Aí marcamos uma outra reunião. A gente ainda não terminou a negociação para eu começar a trabalhar com eles.
enquanto que a startup já está colhendo frutos de ter experimentado o trabalho comigo, né? Essa é a mudança do mindset. Pô, precisa demorar tanto tempo para contratar um consultor que nem era tão caro assim? Será que a gente não pode experimentar o trabalho dele, que eu estava propondo para eles um trabalho de 3 dias, experimenta, vê o resultado, a partir daqui a gente toma decisões que vão custar mais, que vão ser mais pesadas e assim por diante, né? Então você está preso ali, tipo, faz um mês que a empresa não inovou em absolutamente nada, só tomando a decisão se vai contratar ou não. Esse é o grande desafio da cultura da experimentação. Mas assim, pessoal, a gente acredita que design thinking, ágil, né, além de eu e o Marcelo e a própria TopMind termos vários serviços, né, e eu ter treinamento, programa de educação, junto com o Marcelo nessa área aí de metodologia ágil, design thinking e tudo mais, que trazem os princípios da experimentação. A gente acha que isso já está também super bem coberto na podosfera e em vários outros podcasts. A gente gostaria de levar a cultura da experimentação para uma outra área da organização. Eu te pergunto, Marcelo, como que altos executivos e o board da empresa podem adotar uma cultura de experimentação? Porque essa é a dor que eu vivo na maioria dos meus clientes, né? As equipes querem fazer, mas a alta direção está lá, não, a gente tem que validar o business case, e a gente tem que fazer 1000 contas aqui, e tem que mandar 3 e-mails, 5 PowerPoints, 8 reuniões, entendeu? E aí? E esse que é o ponto bem delicado, né? E aí você pode pensar nas várias estratificações das organizações, né? Desde de uma organização de gestão toda ela nacional, uma empresa familiar, a depender da abertura dos fundadores, a uma empresa investida, a uma empresa multinacional. E aí você tem vários momentos e dificuldades e desafios próprios dessas áreas todas, né? Que na maioria das vezes o que a gente vai ter é exatamente o confronto da experimentação versus os resultados que eu preciso trazer, né? Então tem um planejamento próprio já definido, pensado, organizado, e as experimentações muitas vezes elas vão afetar o curto prazo em nome de uma construção mais de longo prazo. Então essa é uma questão muito forte, né, quando a gente pensa nas organizações. Além de pensar em quanto a gente tem das questões próprias de conquista do caminho da experimentação propriamente dita, né? Porque aí talvez seja o ponto nevrálgico de se vai haver ou não, né? Porque uma coisa é o discurso da inovação e todo mundo quer ter esse discurso, né, Harold? Todo mundo quer dizer que eu sou uma empresa de cultura de experimentação, eu sou uma empresa de inovação, eu sou uma empresa de transformação digital. Mas uma coisa é esse discurso, outra coisa é a realidade interna. E por isso aí eu quero tocar um ponto que quando você estava falando eu comecei a lembrar de várias empresas com as quais eu trabalhei que tinha várias dessas questões, né? E eu acho que aí está um ponto muito forte que é acreditar de fato nisso e pagar o preço pela experimentação. E isso significa a coragem de bater no peito e dizer eu quero, porque a gente sabe muito, e eu estou aqui pensando numa cultura de empresa multinacional, nem sempre a cadeira da decisão está aqui nacionalmente colocada, às vezes no outro país, na América do Norte, então na Europa, e aqui o board, junto com o CEO e as pessoas que coordenam esse trabalho, precisam ter a coragem de dar conta dessa execução, sabendo o quanto isso pode trazer de resultados rápidos também. E aí esse é o ponto, né? Sem afetar tanto o resultado de curto prazo, mas se mais corajoso for, até colocar isso em risco pensando no que você vai fazer para o futuro. E esse é um ponto muito interessante quando a gente pensa de cultura de experimentação, né? Não dá para a gente fazer um vislumbre apenas de curto prazo quando a gente quer implementar isso. E eu estou dizendo porque eu precisei de ajudar muitos executivos nesse caminho dessas compras, da própria briga, né? De dizer, olha, não vamos entregar dessa forma, mas vamos olhar o futuro e construir um caminho de experimentação que vai nos colocar dentro desse caminho de mais inovação. Então,
Aqui, uma das coisas, né, outras coisas virão aqui nessa conversa, mas uma coisa importante é o quanto eu estou disposto entre aspas, relativizar esses meus resultados muito de curto prazo para poder transformar isso e me colocar mais competitivo nesse mercado do outro lado. Porque o que você trouxe é muito interessante, né, Harold? A cultura de experimentação é uma cultura que conversa muito com o usuário final, que conversa muito com o cliente final, que sabe, inclusive antes da tendência bater a minha porta, já começa a perceber isso nas próprias vendas e na própria execução do time comercial, até no time de desenvolvedores, né? Se eu não tenho experimentação, eu tenho aquela figura mastodôntica de projeto, né, com uma dificuldade incrível, inclusive de perceber que as mudanças podem afetar isso, né? Uma cultura assim tem dificuldade, inclusive, de observar e de escutar aquilo que está acontecendo lá fora. Então, para mim, acho que um primeiro ponto importante é ter coragem de fazer conversas difíceis, ter coragem de pedir essa experimentação e ao encontro dessa novidade, rompendo algumas culturas de status quo, né? Porque culturas de empresas assim, elas apenas executam, né, os tasks, né? É como se chama, né? O global manda, passa pelo Latam, vem um task, esse task eu vou executar, e o task geralmente está assim, preciso de mais 1 milhão, mais 2 milhões, mais 3 milhões, sem se preocupar com o que você está fazendo ali dentro em termos de experimentação. Isso é próprio do gestor, do CEO e do board de diretores, né? Eu acho que é muito relevante você ter falado aí da cultura, porque isso já acaba nos levando a 2 outros atributos que a gente ainda vai falar das organizações exponenciais, mas só existe uma cultura de experimentação se você dá autonomia às pessoas, na minha percepção. Porque imagina se cada experimento que você quisesse fazer, você tivesse que validar com o seu nível hierárquico mais alto. Você matou essa cultura de experimentação, entendeu? E outra coisa, né? Além do nível de autonomia, é o nível de comunicação da empresa. E é por isso que eu gosto muito de atrelar isso à metodologia ágil, porque quando as empresas começaram a migrar para o ágil, elas começaram a vir com esse mindset aí do squad, que são grupos multifuncionais, né? Então, ao invés de eu ter que eu ter tipo, as várias reuniões departamentais, os vários comitês departamentais, e de repente um comitê lá do CEO, que os diretores lá em cima se conversam e tal, você passa a ter tipo um grupo que tem autonomia e que é cross-functional, né? Cross de todas as áreas, então todo mundo ali consegue olhar e tomar uma decisão, né? E aí, quando a gente pensa comunicação, pessoal, hoje em dia não dá mais para eu pensar assim, nossa, a gente vai ter que fazer uma reunião, mandar um e-mail, o e-mail vai ter que ter lá um PowerPoint explicando, aí vai ter a apresentação do PowerPoint que está no e-mail, e mais não sei o que, e aí o aceite do business case e tal e tal. Olha, hoje a gente tem aí, garanto que dos nossos ouvintes, 90% deles estão usando ou Microsoft Teams ou Slack. Você tem que ter um canal no Slack com comunicação direta entre os players mais baixos, ali, os níveis mais baixos da organização para os mais altos, e eles conseguem falar e a galera já consegue dar o joinha, e o joinha já é a aprovação para você conseguir experimentar, senão você vai ficar stuck nesses vários níveis de conversa, né? Quanto mais níveis de conversa que você precise ultrapassar, menor é a chance de você experimentar. Então eu vejo que tem essas 2 coisas que a cultura precisa ter: autonomia e comunicação ágil, para conseguir fazer com que a cultura de experimentação aconteça, né? E aí os diretores, por exemplo, eles podem estar tudo num grupo de WhatsApp, num grupo de Microsoft Teams, e um falar assim, olha, estou querendo fazer esse experimento. Aí o cara de finanças já fala assim, quanto é que vai custar? Aí ele já responde, e aí ele bate, ó, pode fazer, entendeu? Sem muita formalidade, né? Uhum, uhum. E esse é o ponto importante, né? E aí eu falei de coragem para enfrentar essas conversas difíceis, e aí eu voltaria de novo nessa palavra, né? A coragem de poder ter o fracasso de um projeto, né? E entender isso de uma forma diferente, né? Porque no mundo corporativo muito retilíneo, de carreira, as pessoas não querem ter nenhum tipo de
de entendimento de que aquilo que foi projetado não trouxe os resultados próprios. E isso é uma coisa muito comum, né, Harold? Não quer dizer que as experimentações, todas elas, inclusive não teria o nome de experimentação se ela não tivesse um componente importante de que aquilo pudesse dar errado ou pudesse não ser da forma que a gente imaginou. E esse é um outro elemento importante, né? Coragem de admitir possibilidades de fracasso dentro do contexto. E entender isso de uma forma bastante positiva, né? Fracasso é uma palavra forte, mas eu gosto de usar ela até para nos colocar em contraposição com uma outra de sucesso, que faz a gente pensar o quanto a gente aprende, inclusive o que você trouxe, né? Existe uma hipótese, né? Uma hipótese, e se é uma hipótese, é uma coisa que não está ainda verificada, eu vou para essa verificação aprender o que aquilo me traz. Muito mais funciona quando eu tenho coragem de testar hipóteses de um time, de uma escuta de um mercado, de um canal junto com o próprio cliente, até de uma pesquisa que você trouxe, do que transformar isso em um projeto absurdamente grande, com execução, com começo, meio e fim, com um recurso absurdo, sendo que logo depois que todos os recursos são adquiridos, você começa a perceber que aquela tese não se fundamentava, ou até se fundamentava lá atrás, 3, 4 anos, quando a pesquisa foi feita, né? Mas demora tanto tempo para a aprovação vir que as coisas começam a não funcionar. E você trouxe uma coisa interessante, Renato, que eu gostaria de vir também, porque e aí o jeito que você trabalha é muito próximo de como a gente faz também, é entender, inclusive, a presença de parceiros dentro do mundo corporativo, né? Pensando na experimentação de pequenos projetos, de pequenas iniciativas, de tasters, né? de entendimento, e aqui esse entendimento vai para além do puramente eficaz na entrega, mas vai do alinhamento com a cultura, do alinhamento de como se faz, do alinhamento com as próprias pessoas, pensando nessas experimentações que constituem aí um caminho de longo prazo. Eu insisto nisso, né? Inclusive, quando eu vou para novos clientes, eu costumo dizer, olha, a gente vai começar aqui pequeno, com uma atividade pequena, mas eu tenho certeza que a gente vai fazer um caminho de longo prazo. E muitas pessoas pensam que experimentação ela está voltada apenas ao curto. E não, é muito ao longo, porque ela que abre caminhos para projetos mais audaciosos, mais envolventes com a corporação toda, para ela ser realmente algo que encabece processos importantes de inovação. Então, esse é um caminho muito legal. E aí você trazia a questão do empoderamento, e eu queria trazer mais uma outra bastante forte, né? O empoderamento vem também o accountability, mas vem da mesma forma o desenvolvimento de competências nessas pessoas, né? De que elas também desenvolvidas nesses aspectos de o que uma organização precisa para experimentar. Porque não é simplesmente, gente, hoje nós vamos experimentar vender diferente. Mas a experimentação é uma coisa até que você fala muito, né, Harold? O quanto que a criatividade está associada a um repertório, né? O quanto a experimentação bem-sucedida está associada a um repertório de competências, de conceitos, de ideias, de experiências, né? Inclusive uma organização que experimentou mais terá mais eficácias nas próximas experimentações. O que eu estou querendo dizer com isso? Porque é o que a gente vê, né? Pelo menos eu tenho visto isso muito. Existem uma primeira tentativa de experimentar e de inovar, de transformar digitalmente, e às vezes ela não deu certo. E aí você fecha a porta e fala, isso tudo é bobagem, vou continuar como eu estou. É preciso muita insistência nisso e é preciso muito desenvolvimento das pessoas envolvidas para isso também, né? Porque eu já vi muitos diretores, donos de empresa, empresários, virem muito motivados com o que aprenderam em algum lugar, coloca o time dele para experimentar e o time dele minimamente é introduzido dentro do que é isso, o que nós queremos, qual é o resultado disso. E para deixar aqui claro, né, experimentar não é ficar brincando de ser executivo, é fazer uma coisa séria, mas do ponto de vista da experimentação dos pequenos
das pequenas entregas importantes para resoluções de longo prazo, né? Então é um pouco disso que eu tenho experimentado, né? O que você tem visto aí, Harold? Eu tenho visto uma grande dor de quem vem aí de um mercado mais tradicional, né? Primeiro, pessoas que não querem perder o seu controle, né, sobre a organização, eu acho que é o primeiro ponto. E você acaba, numa cultura de experimentação, você tem que abrir mão do controle, né? Até do controle assim que você tinha tanto do resultado. Muitas vezes você precisa, como você falou, arriscar para que aquilo possa se provar como bom ou ruim, né? O lance que você falou do repertório, eu acho que é relevante pelo seguinte, né? Vale a pena você fazer experimentos onde você tem dados e informações, principalmente relacionados ao cliente, que te dá mais confiança, né? Para quem que não está acostumado com a cultura de experimentação, que tem medo de inserir isso, você pode começar com aquilo que é mais tipo a low hanging fruit, né? Aquelas informações que o mercado já te trouxe, que os dados já te mostraram, que aí você pode ficar fazendo teste naquilo que você já sabe que precisa ser mudado, né? Eu acho que esse é o primeiro ponto para a gente superar essa barreira da dor aí de correr riscos, né? O segundo ponto é que essa experimentação ela tem que ser, tipo, a gente nunca experimenta num ambiente que não é controlado, sabe, Marcelo? Tipo, eu falei para vocês, né, tipo, o botão da Amazon lá era para um grupo de usuários, que no caso da Amazon são milhões, só que eles têm bilhões de clientes, né? Então era um grupo de usuários que estava recebendo aquilo. Então a experimentação tem esse caráter de ambiente controlado. Então o medo que eu vejo de muita gente é dois, assim, né? Quando eu falo assim, olha, a gente pode fazer protótipo em papel. A pessoa fica assim, papel, meu Deus do céu, mas aí o cliente vai ver a gente no papel, né? Tipo, não, aqui tem que ser tudo assim. Pô, daí você já perdeu o conceito da experimentação, se você precisa fazer ele ultra robusto e rebuscado, né? Você perdeu a vantagem do protótipo, da experimentação. Segundo ponto não é todo o mercado que tem que ser impactado por um experimento, muito pelo contrário, se é um experimento, pensa no laboratório, né? Vai pegar alguns ratinhos e fazer teste, né? Você não vai pegar todos os ratos da humanidade que existem no planeta, né, que estão nos afetando para colocar aquele experimento lá, não. Você vai pegar um pequeno grupo de pessoas para testar com elas, né? E o terceiro ponto é deixar claro que é um experimento, né? É fácil você perceber, assim, às vezes eu estou usando um aplicativo que a minha esposa usa também, eu vejo que o meu e o dela está diferente. E aí eu sei que tem, por exemplo, alguns aplicativos desses tem uma área assim, para você reportar coisas. Então você pode ir lá e reportar, opa, olha aqui, eu senti essa diferença aqui e gostei. Ah, gostaria que voltasse. Ah, não gostei, quero que tire. Então você pode deixar claro, hoje tem mecanismos para deixar claro para o seu cliente que aquilo é um experimento, né? Mas eu acho que são 3 formas de você mitigar um pouco do receio da cultura da experimentação, né? Trabalhar low hanging fruit, o ambiente controlado e o nível baixo de qualidade do protótipo e assim por diante, né? Perder um pouco desse medo, Marcelo. E aí me chama a atenção, Marcelo, que hoje a gente está vendo aí um movimento, né, de conselhos para inovação. Então, são boards específicos dentro de uma empresa que trabalham para ajudar a empresa a inovar, né? Tem o board estratégico, tem o board da inovação. Então, esse já é uma experimentação no alto nível da organização que é legal. Você tem um board que vai trabalhar, que vai ter a visão da inovação, de como custam os experimentos de inovação e assim por diante, né? Isso eu acho que é uma iniciativa legal. A outra iniciativa é você ter esse canal de comunicação, né, que hoje pode realmente... Será que precisa a reunião do conselho ser a cada trimestre, em época de entrega de resultado, para depois desenhar as estratégias para o próximo trimestre? Só que dependendo, assim, você gasta lá, às vezes, tem empresa que gasta 3 dias de reunião de conselho, né? Imagina você ficar 24 horas na sala na reunião do conselho.
se essas 24 horas fossem espalhadas ao longo desses 3 meses, em pequenas interações, em canais de comunicação assíncronos, né? Será que não é um caminho para o conselho ser mais ágil? Uhum. Então, fica aí uma ideia para os nossos ouvintes experimentarem, né? Uhum. E é bem por aí, né? Tipo, o que poderia ser diferente, né? Da posição, da forma que é, do jeito que é. Eu, por exemplo, agora, nesse final de ano, estou envolvido com algumas empresas para discussão de planejamento estratégico. Todas elas diferentes das outras, né? Em nenhuma delas, inclusive, a gente vai usar os modelos clássicos de BSC, tudo, mas para pensar de formas diferentes, de que tirem as pessoas dos seus contextos, dos seus lugares já acostumados, para pensar como é que isso pode se transformar em experimentação. Pensando sempre que aquilo é uma primeira ideia de coisas que podem, muitas delas, serem alteradas dentro desse caminho. E aí entra um conceito, inclusive pode virar um podcast, viu, Harold? Da história toda, lembra do beta infinito, né? Do beta constante, né? Muitas empresas usam isso, né? Beta como uma variação do teste, né? Então, pensar numa cultura que nós estamos sempre, não na última versão, né? Estamos sempre numa versão anterior à próxima. Estamos sempre mudando e fazendo coisas diferentes. Assim é com a gente aqui, né? A gente está sempre procurando inovar no formato, na linguagem e naquilo que a gente traz para vocês. E aí talvez eu traria como conclusão, e até dessa nossa conversa, que também é experimental, né? A gente traz um pouco daquilo que a gente é, dos nossos conceitos, a gente vai conversando e a gente aprende, pelo menos eu aprendo aqui com as ideias que eu coloco, aquela que você traz, e ao final sempre vem uma coisa diferente do que estava no início. Por quê? Nós estamos experimentando as nossas ideias, né? E aí talvez eu diria 5 pontos importantes para uma cultura de experimentação, associando aquilo que você disse, né? Esse empoderamento maravilhoso e importante, a questão própria dessa palavra dita em inglês, né? Mas a prestação de contas, né? A accountability, né? A nossa capacidade de, empoderados, dizer os resultados e nos preocuparmos também com o resultado, porque uma cultura de experimentação que nos preocupa com o resultado entra na dor que você trouxe. O desenvolvimento forte de competências para inovação, né? Desenvolvendo pessoas para que elas estejam hábeis a desenvolver assim, com linguagem, com conceitos próprios. Dados, né? Porque eu não vou tirar uma experimentação de um sonho simplesmente, mas eu vou recolher dados que estão aí no mercado, que eu tenho escutado, meus clientes ou no meu interno. E, por fim, aquela palavra que eu trouxe e a gente bateu essa bola, essa capacidade de geração de repertório, né? Ser uma organização que produza repertório interno de conceitos e ideias para uma organização que seja, de fato, de experimentação. E é isso, desejando que os nossos ouvintes façam coisas diferentes essa semana. Sensacional, Marcelo. É sempre muito bom estar junto de você para a gente trocar esses insights. Pessoal, espero que vocês tenham gostado e a partir de hoje experimentem muito mais nas suas carreiras, no seu trabalho e nas suas organizações. Até o próximo episódio. Até mais.